Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos para mais uma resolução de um exercício de língua portuguesa do SAEB. Vamos começar com a habilidade. A habilidade do exercício é EF04 LP15B. Distinguir fatos de opiniões, sugestões na leitura de diferentes textos do campo da vida pública. Notícias, cartas de leitor, comentários, posts. Para que a gente possa começar, é interessante que a gente veja os textos. Vamos lá. Ops, passei. São dois textos, tá? O primeiro texto é: ex-doméstica assiste a Que Horas Ela Volta e diz que preconceito é real. Doméstica durante 24 anos, Maria Lima, 65, cobre o rosto com as mãos quando Val, empregada interpretada por Regina Casé no filme Que Horas Ela Volta, de Ana Muiliart, leva para a festa de aniversário da patroa o conjunto de xícaras que deu de presente a ela. A cena termina com Val sendo empurrada pela patroa de volta para a cozinha. Val, pelo amor de Deus, essa não. Eu disse que essa a gente vai levar para o Guarujá. Segundo a presidente do sindicato, a história é velha porque todas nós somos imigrantes. Viemos do Nordeste para São Paulo à procura de uma vida melhor. É uma história já antiga, conhecida e reconhecida mundialmente. E achei muito bom. Tudo é verdade. Ela querer ser mãe do filho da outra, a história de fazer parte da família, o que não é coisa nenhuma. Sempre tem uma relação de desigualdade. Antes de explicar o texto, eu vou passar para o segundo. Não aprendi muito com Que Horas Ela Volta, diz representante de patrões. Em seu escritório, na sede do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo, a advogada Margarete Carbinato balança a cabeça a cada cena em que Jéssica enfrenta os patrões da mãe, a empregada Val, interpretada por Regina Casé no filme Que Horas Ela Volta, de Ana Muiliart. Na exibição do filme, o olhar de Margarete é de reprovação. Não é porque o doméstico reside na casa que vai poder tomar certas liberdades como se fosse um hóspede. Bom, para começar, vamos fazer a análise do texto. A primeira coisa que eu preciso é ver que tipo de texto é esse, tá? Olhem só, eu tenho aqui um título. Eu tenho um título que a gente tem uma ideia de que seja uma notícia, tá ok? E também, gente, temos um parágrafo, o primeiro parágrafo, ele já nos indica, por exemplo, que tem alguém, e precisamos questionar quem, que tem um objetivo, que quer passar uma mensagem. Vejam só. Doméstica durante 24 anos, Maria Lima, 65, cobre o rosto com as mãos. Quem? Quem será que está nesse primeiro parágrafo? Quando eu pergunto quem, eu tenho Maria Lima. Por que ela está nessa notícia? O que será que aconteceu? Ela estava assistindo a um filme e se identificou no papel da Regina Casé como uma empregada doméstica, porque ela foi empregada doméstica por 24 anos. Então, ela se identifica com a personagem do filme. Será que ela ficou emocionada? Sim, ficou emocionada. Porque houve uma situação, tá? O que aconteceu? Sempre que a gente vê esse primeiro parágrafo, a gente precisa ter essa ideia. O lead é para isso. O que, quem, como, porquê, onde. Todos esses questionamentos precisamos fazer no primeiro parágrafo. Tá? Então, o que será que aconteceu? A empregada, ela foi levar um conjunto de xícaras durante uma reunião e a patroa falou, não, guarda isso, não é para aqui, não é para agora, é para outro lugar. Então, a gente tem essa situação. E o que acontece aí? Temos uma problematização. Agora, eu vou para o segundo texto.
Em seu escritório, na sede do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo, a advogada Margarete Carbinato balança a cabeça. Vamos lá. Eu tenho um título e tenho um primeiro parágrafo chamado lead, que me dá toda a ideia do texto. Certo? Então, vamos lá. Vamos perguntar. Quem? Vamos achar a personagem, a pessoa. E aí? Quem estava no seu escritório de empregadores? Tá? A advogada Margarete. E o que ela estava fazendo? Ela balançava a cabeça a cada cena que a empregada doméstica, aliás, né, a cada cena onde a filha da empregada fazia isso. Ela estava incomodada com essa situação. Entre os dois textos, o que a gente pode ver é que temos pontos de vista, ou seja, temos duas pessoas com ideias contrapostas, tá? Cada uma está num papel. Uma analisa, né, a cena do filme como empregada, sentindo na pele o que a empregada doméstica de verdade sentiu. E a outra é a visão do patrão, é a advogada que trabalha para os empregadores, para os patrões. Então, temos pontos de vistas diferentes no texto. Precisamos fazer o quê, então? Analisar toda a situação a partir daí, certo? Eu vou para a questão. Antes de ir para a questão, eu vou continuar o texto, o segundo texto. Segundo Carbinato, não é comum patrão acolher parentes de empregada. Acho que quem escreveu o filme quis dar uma conotação do patrão querendo se impor, mas não quero acreditar nisso, porque, na casa, o dono deve colocar a ordem. A Regina, Casé, estava maravilhosa, fez o papel de uma empregada consciente. Se sentiu oprimida pelas atitudes da filha. Houve um abuso da menina. Gostei do papel da patroa porque ela foi até onde suportou e não ofendeu. Não aprendi muita coisa com o filme e acho que você sempre tem que extrair uma mensagem. Não entendi a mensagem. A advogada diz que está faltando no ser humano cada um saber o seu lugar e critica o que considera falta de profissionalismo das domésticas. Tá ok? Agora eu vou para a questão. Em relação à forma como a empregada é retratada no filme, ex-doméstica afirma que é tudo verdade, pois a patroa suportou tudo sem ofender ninguém, está faltando cada um saber o seu lugar, existe uma relação de igualdade neste tipo de relação, ou existe uma relação de desigualdade neste tipo de relação. O que vocês acham, gente? Analisando os dois textos, eles não são contrapostos? Eu tenho uma empregada doméstica que se identifica com a empregada doméstica do filme, começa a chorar. No outro, eu tenho uma advogada dos patrões. Então, cada uma vê o seu lado, certo? E aí, quando a gente tem essas ideias contrapostas, será que a gente tem uma questão de igualdade ou de desigualdade? Vamos ver a resposta? Então, existe uma relação de desigualdade neste tipo de relação. O que a gente precisa para conseguir compreender um texto? Precisamos ler. Às vezes a gente precisa ler 1, 2, 3, 10 vezes se forem necessárias. Aprendam a conversar com o seu texto. A leitura é uma conversa. Tá ok, gente? Agradeço. Até a próxima, tá bom? Tchau.